Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa 26ª live lendo esse super livro, O Manuscrito Original, as 16 Leis do Sucesso de Napoleão Hill. Pessoal, como de costume, a gente está aqui às 6h28 lendo esse super livro. Nós estamos já na lição 3, se eu não me engano, essa é a parte 4 da lição 3, que é a autoconfiança, onde o autor fala muito sobre a autoconfiança, você ter autoconfiança em si mesmo. Nós já lemos a lição 1, que é sobre mastermind, como criar um mastermind, ter um mastermind. Nós já lemos a lição 2, que é o objetivo principal definido, e agora estamos na lição 3, autoconfiança, na parte 4. Depois são 16 leis do sucesso que o Napoleão Hill tudo compilou nesse livro aqui, ó, nesse excelente livro. O autor, ele chama esse livro de um curso, que realmente ele é um curso, ele é um curso para a vida, para você desenvolver tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, tá, pessoal? De costume, eu costumo ler a última parte que a gente leu ontem, o último trecho, e dou continuidade, certo? A gente parou, foi aqui, ó. A gente parou aqui, ó. Vejamos um outro homem que nasceu de pais pobres. Ele evidenciou a pobreza desde o primeiro dia que conseguiu lembrar-se. Ouviu falar de pobreza, sentiu a mão gelada da pobreza no seu ombro, o que impressionou e tanto que ele fixou na mente como uma maldição e que deve se submeter. Quase que inconscientemente, ele se permitiu criar vítima da crença de que, uma vez pobre, sempre pobre, até essa crença tornar seu pensamento dominante sua mente. Ele se assemelha a um cavalo que foi arrebatado e subjugado até esquecer que possui o poder potencial para livrar dos arreios. A autossugestão rapidamente o relega ao fundo do palco da vida. Por fim, ele se torna um desistente. A ambição desaparece. A oportunidade não mais se apresenta a ele. Ou ele não tem visão para lê-la. Ele aceitou seu destino. E de fato bem estabelecido que as faculdades mentais, como os membros do corpo, atrofiam-se, murcham e não utilizam. A autoconfiança não é exceção. Ela se desenvolve quando utilizada, mas desaparece se não usá-la. Bom dia, pessoal. Fernanda, esse aqui, ele é o manuscrito original, As Leis do Triunfo de Napoleão Hill. Dá para você ver? Aqui, ó. Esse livro aqui é do Napoleão, o melhor de Napoleão dele. Todos os outros livros de Napoleão, tirando Mais Esperto que o Diabo, foi baseado nesse livro aqui. Esse livro ele é mais complexo. Ele tem quase 800 páginas. Uma das principais desvantagens da riqueza herdada é que muitas vezes leva à inação de perda de confiança. Em 1909, Evelyn Washington McLean, esposa de Edward Berry McLean, deu à luz a um menino na cidade de Washington. A herança da criancinha foi calculada em cerca de 100 milhões de dólares. Quando o bebê era levado para respirar fresco no seu caminho, ficava cercado de enfermeiras, assistentes de enfermagem, segurança e outros vigias cuja tarefa era evitar que qualquer mal lhe acontecesse. Essa vigilância foi mantida com o passar dos anos. O menino não precisava se vestir, tinha empregados que faziam isso. Os serviçais o observavam quando dormia e quando brincava. Não era permitido que ele fizesse nada que um empregado pudesse fazer por ele. O menino chegou aos 10 anos de idade. Um dia estava brincando no pátio e notou que o portão dos fundos foram deixado aberto.
Em toda a vida, ele nunca sairá sozinho pelo portão, e naturalmente era bem isso que desejava fazer. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Façam um excepcional dia. No instante em que o empregado não estava olhando, ele voou o portão afora e foi atropelado e morto por um automóvel antes de alcançar o meio da rua. O menino usou os olhos do empregado O menino usou os olhos dos empregados até os seus não lhe serviram mais. Como poderiam caso tivesse aprendido a confiar neles? Há 20 anos, o homem para que trabalhei como secretário mudou seus 2 filhos para a faculdade. Um foi para a Universidade da Virgínia e outro para a instituição de Nova York. Todo mês, uma de minhas tarefas era enviar um cheque de $100 para cada rapaz. Era o dinheiro miúdo para ser gasto como desejassem. Lembro bem do quando eu invejava aqueles garotos quando preenchiam o cheque todos os meses. Frequentemente indignava porque a mão do destino havia me trazido ao mundo da pobreza. Eu poderia entrever como os rapazes chegaram à alta posição da vida, quando eu permanecia em humilde escrituário. No devido tempo, os rapazes retornaram para casa com seus canudos. O pai era um homem rico, dono de bancos, ferrovias, minas de carvão e outras propriedades de grande valor. Ótimas posições estavam à espera dos garotos nas empresas do pai. Mais 20 anos podem pregar peças cruéis naqueles que nunca tiveram que lutar. Talvez uma melhor maneira de declarar essa verdade seja dizer que o tempo daquele que nunca tivera que lutar a chance de pregar peças cruéis a si mesmo. De qualquer maneira, os rapazes trouxeram outras coisas além dos canudos. Voltaram com uma opinião bem desenvolvida para beber. Voltaram com aptidão bem desenvolvida para beber pesadamente. A aptidão que desenvolveu porque os $100 em que cada um recebia todos os meses tornou desnecessário que lutassem. A história deles é longa e triste. Os detalhes não interessam, mas você ficará interessado no final. Quando essa lição foi escrita, tinha em minha mesa um exemplar do jornal publicado na cidade onde os rapazes moravam. O pai deles faliu, e a mansão cara onde os meninos nasceram estavam à venda. Um dos rapazes havia morrido de delirium tremens e o outro estava em um sanatório. Nem todos os filhos dos homens ricos acabam de forma tão desafortunada, mas a verdade, no entanto, é que a inação leva à atrofia, e esta, por sua vez, leva à perda de ambição e autoconfiança. E se esta qualidade essenciais em um homem será carregada pela vida nas asas da incerteza, como uma folha seca pode ser carregada para lá e para cá ao sabor dos ventos. Longe de ser desvantagem, lutar é uma vantagem decisiva, pois desenvolve qualidades do que contrário ficam adormecidas para sempre.
Muitos homens encontraram seu lugar no mundo por terem sido esforçados a lutar pela existência ser da vida. A falta de conhecimento sobre as vantagens decorrentes da luta levou muitos pais a dizer: tive que trabalhar duro quando era jovem, mas vou fazer com que os meus filhos tenham uma vida fácil. Pobres e tolas criaturas. Uma vida fácil geralmente acaba por se tornar uma desvantagem grande demais para os jovens medianos superar. Ociosidade forçada é muito pior que o trabalho forçado. Se forçando a trabalhar e esforçando a fazer o seu melhor, vai fomentar temperança, autocontrole, força de vontade, conteúdo e centenas de outras virtudes que os desocupados nunca conhecerão. A falta de necessidade de luta não só leva à fraqueza e ambição e à força de vontade, mas mais perigoso ainda, criar na mente da pessoa um estado de letargia que leva à perda de autoconfiança. A pessoa que desiste de lutar porque o esforço não é mais necessário, literalmente aplica a autossugestão para sabotar o seu poder de autoconfiança. Tal pessoa, no fim, acabará no estado mental em que a verdade olha com que de desprezo para quem é obrigado a continuar lutando. A mente humana, se me permite a repetição, pode ser comparada com um pilar. Pode ser positiva ou negativa. A autoconfiança é a qualidade com que a mente é recarregada para ficar positiva. Vamos aplicar esta linha de raciocínio ao mundo das verdades e ver qual papel a autoconfiança tem neste grande campo de atividade. Um dos maiores vendedores que esse país já viu certa vez funcionário de um jornal. Vale a pena analisar o método pelo qual ele adquiriu o título de maior vendedor do mundo. Ele era um jovem tímido de natureza mais ou menos retraída. Era daqueles que acreditavam ser melhor entrar de mansidão pela porta dos fundos e pegar um assento na parte de trás do palco da vida. Uma tarde ouviu uma palestra sobre o assunto dessa lição, autoconfiança, e ficou tão impressionado que deixou o local com a firme determinação de sair da rotina que havia caído. Foi ao gerente do jornal, pediu uma vaga no setor de vendas de anúncios e foi colocado a trabalhar por comissão. Todos no jornal acharam que ele falharia, pois esse tipo de venda existe o tipo mais positivo de habilidade. Ele foi para sua sala e fez uma lista com os tipos de comerciantes que pretendiam visitar. Seria de pesar que ele naturalmente fez uma lista com os nomes para os quais acreditavam que pudesse vender com menor esforço. Mas nada disso. Ele colocou na lista apenas nomes de comerciantes que outros gerentes já haviam contatado, sem fazer uma venda. Bom dia, Jobinho, tudo bem? A lista consiste de apenas 12 nomes. Antes de fazer a primeira visita, foi até o parque da cidade, levando a lista com 12 nomes, leu umas 100 vezes, dizendo a si mesmo: você vai comprar um espaço da publicidade de mim antes do final do mês. Então começou a fazer as visitas. No primeiro dia ele fechou vendas. Fechou vendas com 3 dos 12 impossíveis.
No restante da semana, fez vendas para mais dois. No final do mês, havia aberto contas de publicidade com todos, exceto um dos comerciantes da lista. No mês seguinte, não fez nenhuma venda, pois não visitou ninguém, exceto o comerciante obstinado. Toda manhã, quando a loja abria, lá estava ele para conversar com o comerciante. E toda manhã o comerciante respondia não. O comerciante sabia que não iria comprar espaço de publicidade, mas o jovem homem não sabia disso. Quando o comerciante dizia não, o jovem não ouvia e continuava indo lá. No último dia do mês, após ter dito não por 30 vezes consecutivas para o jovem persistente, o comerciante disse: "Olha aqui, rapaz, você perdeu o mês inteiro tentando vender para mim. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: por que você perdeu seu tempo?" "Perdi meu tempo, coisa nenhuma", ele recrutou. "Eu estava indo à escola e você foi meu professor. Agora eu conheço todos os argumentos em que um comerciante pode apresentar para não comprar. E além disso, tenho treinado minha autoconfiança." Então o comerciante diz: "Vou fazer uma pequena confissão. Eu também tenho ido à escola e você tem sido meu professor. Você ensinou uma lição sobre persistência que vale dinheiro para mim. E para mostrar meu apreço, vou pagar minha taxa de matrícula com um pedido de um espaço de publicidade." E foi assim que a melhor conta publicitária de North American da Filadélfia foi obtida. Além disso, marcou o início da reputação que fez desse jovem um milionário. Ele foi bem sucedido porque deliberadamente recarregou sua mente com a autoconfiança suficiente para torná-lo uma força irreversível. Quando sentou para escrever a lista dos 12 nomes, ele fez algo que 99 pessoas em cada 100 não faziam. Selecionou os que acreditavam que seria difícil de fechar uma venda, pois entendeu que a resistência que ele encontraria geraria força e autoconfiança. Ele foi uma das poucas pessoas a entender que todos os rios e alguns homens são sinuosos porque seguem a linha de menor resistência. Nenhum homem consegue se tornar um grande líder de homens a não ser que tenha néctar da bondade humana no coração e lidere por sugestão e bondade e não pela força. Vou devagar e interromper a linha de pensamentos por um instante para registrar um conselho a esposas. Lembre-se, essa linha desestimam-se somente as esposas, e os maridos não precisam ler o que é colocado aqui. Tenho analisado mais de 16 mil pessoas, a maioria homens casados. Aprendi algo que pode ter valor para as mulheres. Deixe-me colocar o meu pensamento nas seguintes palavras: você tem o poder de mandar no seu marido para o trabalho todo dia com uma sensação de autoconfiança que o conduzirá com sucesso pelas partes difíceis do dia e a trará de volta para casa à noite sorridente e feliz. Um antigo conhecido meu casou com uma mulher que tinha dentes postiços. Um dia, a esposa deixou a dentadura cair e esta quebrou-se. O marido pegou os pedaços e começou a examiná-los. Demonstrou tanto interesse que a esposa falou: você poderia fazer uma dentadura como essa, se decidisse fazer. O homem era fazendeiro cuja ambição nunca havia
haviam-no levado para além dos limites de suas pequenas propriedades. Até a esposa fazer o comentário. Ela foi até ele, colocou a mão no seu ombro e o encorajou a tentar carreira de odontologia. Ela, por fim, persuadiu e começou a começar. E hoje ele é um dos dentistas mais proeminentes e bem-sucedidos dos estados da Virgínia. Eu o conheço bem, pois é meu pai. Ninguém pode prever as possibilidades de realização disponível ao homem cuja esposa o apoia e estimula em empreendimentos maiores e melhores, pois é bem sábio que a mulher pode instigar um homem a realizar proezas quase sobre-humanas. É seu direito e dever encorajar seu marido e estimulá-lo a empreendimentos que valham a pena até ele encontrar o seu lugar no mundo. Você, mais do que qualquer pessoa no mundo, pode induzi-la a fazer o esforço. Faça-o acreditar que nada dentro do razoável está além do seu poder de realização, e você terá prestado um serviço que ajudará muito a vencer a batalha da vida. Pessoal, por hoje a gente ficamos por aqui na nossa leitura diária do livro manuscrito, o manuscrito de Napoleão Hill, lição 3, autossugestão. Amanhã a gente tem uma parte muito importante desse livro que eu até marquei, escrevi e eu quero escrever com todos vocês. Então não perca, amanhã às 6h28 eu estou aqui ao vivo lendo o manuscrito para vocês, lição 3, autoconfiança. Tá bom, pessoal? Então, até amanhã a todos. Façam uma excepcional terça-feira.